Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar a nossa meditação nos Evangelhos Sinóticos, avançando então hoje nos capítulos 17 de Mateus, 9 de Marcos e Lucas, desculpa. Então 17 de Mateus, 9 de Marcos e Lucas, passagens paralelas. Mas antes vamos orar, pedir orientação de Deus para que possamos abrir os nossos ouvidos, ter a nossa mente totalmente cativa nesse momento à palavra de Deus, o nosso coração aberto e que isso possa trazer transformação para as nossas vidas. Papai, muito obrigado por mais uma vez o Senhor permitir estarmos aqui diante do Senhor, diante da Tua palavra, para que possamos cada vez mais trazer as verdades do Senhor aí, a verdade do Senhor aí para o nosso coração, e que isso transforme a nossa vida na imagem e na semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Teu Espírito seja cada vez mais pleno em nós, que a nossa vida seja cada vez mais entregue ao Senhor e que o Senhor cada vez mais, como Pai e como o Senhor já tem feito, continue a nos abençoar com esta comunhão, com este relacionamento, com o cuidado, com todas as bênçãos que o Senhor já tem derramado nas nossas vidas. Por favor, dirija cada momento desse estudo e que tudo seja feito para que o Teu nome seja conhecido, a Tua glória revelada em nós, crescendo de glória em glória, possamos cada vez mais cumprir o desejo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor já predeterminou desde o início. Nós oramos assim agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Então, gente, nós vamos ler uma primeira passagem, capítulo 17 de Mateus, dos versículos 1 a 9. Essa passagem ela tem seus trechos paralelos no Evangelho de Marcos 9, do versículo 2 ao versículo 10, e Lucas 9, do versículo 28 ao versículo 36. Então, lendo a passagem de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 1, nós vemos assim. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular ao monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se transformaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Então ele ainda estava falando, e uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado. Então, até aqui a palavra de Deus. Só recordando, gente, no encontro anterior, né, nós vimos o que a gente chama ali de um diálogo, na verdade de alguns diálogos de Jesus, né? Um primeiro com fariseus e saduceus, depois com os discípulos, sendo específico com Pedro também, sobre a diferença da tradição, que eram leis, coisas criadas por homens, da verdade, que era o que Deus trazia por meio da sua palavra e trazia por meio daquilo que Jesus então agora estava ensinando para eles, né? Mostrando com seu exemplo de como seria. Então isso a gente viu até a passagem anterior. E aí a gente percebe aqui o início de Mateus dizendo 6 dias depois, então 6 dias depois desses diálogos, né? Então de Jesus ensinar para eles a diferença das tradições humanas, a diferença da verdade. Inclusive ali Pedro fala que Jesus era o Filho de Deus. Depois, quando Jesus começa a falar sobre a sua morte, a sua ressurreição, Pedro fala que não. Aí Jesus até faz aquela confrontação lá, como se Pedro estivesse agindo por Satanás, ou estava agindo por Satanás. Então depois de tudo isso, 6 dias depois, acontece esse fato. Jesus então sai para orar com eles. Nós percebemos isso pela passagem de Lucas, capítulo 9, versículo 28, que fala, né, que eles subiram ao monte para orar e, enquanto estavam orando,
acontece tudo isso. Mais uma vez nos mostrando o que faz a oração, gente. Tenho falado muito isso, a gente já viu muita coisa acontecendo neste momento de oração e mais uma vez, saindo para orar com seus discípulos, enquanto oravam, acontece algo maravilhoso, mostrando para a gente a importância disso. Eu olho para passagens assim e, como já disse em outros encontros aí que nós vimos o que acontece no momento de oração, como isso deve ser para a gente um motivador, mas mais do que um motivador, de um orar que às vezes é muito religioso. Eu digo mais nesse sentido da gente ter um encontro com o Pai, encontro com o nosso amado, encontro com o nosso amigo Espírito Santo. A gente ter momentos assim, para que a gente possa sentir, para que a gente possa ver a glória de Deus agindo. Isso é muito importante e, mais uma vez, isso vai acontecer num ambiente de oração. Quando eles estão nesse momento, Jesus então foi transfigurado diante deles, quer dizer, ele sai então desse estado humano que ele estava vivendo ali naquele momento para um estado glorificado. Inclusive a gente vê sua face como o sol, sua roupa branca como a luz. Na verdade a gente fala, a passagem aqui de Marcos vai falar até que parecia que um lavadeiro tão branco que nem quem lavasse uma roupa, ele fala aqui lavandeiro, né, seria capaz de deixar tão branca, né? A passagem de Lucas, versículo 29 do capítulo 9, diz que esse branco parecia o brilho de um relâmpago. Ou seja, uma descrição, na minha opinião, clara de como João descreve Jesus no Apocalipse. Como a gente vê Jesus sendo descrito quando ele está sentado lá no seu trono, sentado no trono, revestido com a sua glória. Então aqui Jesus glorificado. E nesse momento aparecem dois homens com a mesma glória de Jesus, o mesmo esplendor. A passagem de Lucas, versículo 31 do capítulo 9, diz: com glorioso esplendor esses dois homens aparecem também. Moisés e Elias. Interessante isso, né? Eu fiquei pensando. Aqui, inclusive, eu acho que algumas pessoas usam essa palavra para falar que Moisés não morreu, porque a gente não vê claramente ali, apesar que lendo Deuteronômio, Deus fala para ele, você vai morrer aqui. E a gente vê no livro de Tiago que há uma contenda acho que é Gabriel, agora me esqueci o nome do anjo, de um anjo com Satanás sobre o corpo de Moisés, mas na minha opinião Moisés morreu. Aí eu fiquei até pensando, mas Moisés morreu, quer dizer, e aparece aqui revestido de glória, diferente de Elias, que Elias a gente sabe que ele foi arrebatado, ele não morreu, né? Mas eu fiquei pensando isso de Moisés, e olha que maravilha, né? Aparece Moisés, mesmo depois da morte aqui, em esplendor, em glorioso esplendor. Algo também um pouco motivador para a gente, que vai ser o que vai acontecer com a gente. A partir do momento que encontramos Cristo e somos salvos, isso é o que nos espera. Isso aqui é o que deve nos dar esperança, que um dia seremos gloriosos como Jesus. Jesus já nos disse isso. Ele é o primogênito de muitos, que serão iguais a ele. O mesmo esplendor, a mesma glória, nós carregaremos agora, porque Deus vai colocar tudo isso em nós, vai nos dar um coração obediente, vai nos dar tudo isso. E isso deve ser um motivo que nos cativa, deve ser um motivo de muita esperança, deve ser um ideal de vida. Não só no sentido futuro, mas já presente, porque isso vai acontecer no futuro. Porém, muitas das coisas que teremos com esse estado glorioso, nós já podemos viver aqui. Porque esse estado também tem muito a ver com o Espírito Santo, da plenitude dele agindo em nós. E isso a gente já pode tomar posse aqui, e conhecendo, vivendo. Lógico que é um processo que ainda vai ter um final com plenitude, mas a gente já pode ir tomando posse dessas coisas. Mas eles aqui aparecem, começam a conversar com Jesus. Eu não vou entrar nesse mérito de Moisés, morreu ou não morreu, se é sobre ressurreição ou não, porque eu entendo, ou eu não tenho conhecimento suficiente, ou então eu não encontro hoje aparato 100% bíblico para discutir sobre isso. Mas eu penso que aqui, quando ele fala de Moisés e Elias, e aí eles conversam com Jesus, e no versículo 31 ainda do capítulo 9 de Lucas, eles especificam que essa conversa tem a ver com a sua partida, quer dizer, com a sua morte e a sua ressurreição,
Para mim, é um entendimento que Moisés e Elias representando lei e profetas e mostrando que Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Não dá para entender, aí eu vou falar especificamente da forma que eu penso. Então Jesus, quando ele se esvazia, vem aqui para esse mundo, ele não sabia todas as coisas. Eu não vou garantir que Jesus não sabia já, até porque Jesus está a todo momento falando eles da sua morte, da sua ressurreição. O momento certo, de como seria, ele já sabia talvez da sua obra, porque a gente já viu que ele falou para Pedro, a gente viu no encontro passado, ele falando para Pedro sobre isso, então ele já sabia do seu propósito de morrer, de ressuscitar, tudo. Aqui talvez eles estariam falando de muito específico, vai acontecer daqui tanto tempo, aqui já é um momento que ele já está partindo para ir a última vez para Jerusalém, então ele já acho que, se não me engano, isso aqui acontece uma semana antes, tá? Porque o capítulo 9 de Lucas já é a última semana de Jesus ali, né? Então talvez, mas é um período muito próximo ali da ida dele lá para Jerusalém para cumprir o que tinha que ser cumprido lá como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas mais do que por um conhecimento de Jesus, e quando ele leva Pedro, Tiago e João, ele está levando eles principalmente como testemunhas. E na lei de Israel, a gente vê isso na lei que Deus dá para Israel, que precisava ter 2 ou 3 testemunhas para ser verdade aquilo. Então ele está levando 3 ali e eles estão vendo toda essa cena, eles estão vendo Moisés, estão vendo Elias, estão vendo o encontro deles glorioso, em esplendor, direcionando talvez para que Jesus é o cumprimento da lei. Jesus é aquele que foi predito pelos profetas. Então, um representando a lei, outro representando os profetas, mostrando que Jesus era aquele com que quem convergia todas as coisas, né? E quando eles terminam de falar, a gente percebe isso em Lucas também, no versículo 33 do capítulo 9, quando eles estão se retirando, aí que Pedro vem com essa fala, né? É bom estarmos aqui, Senhor. Pedro fala isso e a forma com que Pedro fala aqui, a gente percebe aqui nas passagens, principalmente aqui em Marcos, é que ele nem sabia. Ele estava tão assim, espantado, admirado, aterrorizado, fala aqui o trecho de Mateus, que ele não sabia nem o que falar. Então ele chega, Senhor, é bom estar aqui. O Senhor quer que nós construamos uma tenda para o Senhor, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias, quando de repente a glória de Deus se manifesta, aquela glória, a gente vê a nuvem, penso que tem a ver muito com o que aconteceu com Moisés no Monte Sinai, quando Salomão consagra o templo, aquela glória que descia no tabernáculo, né? A Shekinah de Deus, a glória de Deus que descia nos Santos dos Santos, desce ali sobre eles, todos eles, né? E vem a voz: este é o meu filho amado, a quem me agrado. Repetindo o que foi dito lá quando Jesus foi batizado junto com João Batista. E João aqui, mais uma vez vendo, provavelmente João estava lá, vendo aqui mais uma vez o testemunho que Jesus era o Filho de Deus. Então os 3 ali recebendo o testemunho da verdade. O testemunho que só há uma verdade, um Filho de Deus, o primogênito. E Deus fala no final: ouçam-no. Então é o meu Filho amado, portanto ouçam-no. Faltou talvez aqui, nessa passagem, a gente já vê em tantas outras, mas aqui, e sigam-o. A gente viu até na passagem anterior, mas é isso. É a gente ouvir, porque só há um Deus. Na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, executando uma obra por toda a eternidade, obra que tem começo, obra que vai ter um fim aqui para nós, nessa geração, nessa vida. Não tem vários caminhos, não tem vários deuses, não tem vários salvadores, não tem vários cordeiros, não tem. É uma só, e essa verdade está baseada no que o Pai disse, que este é o Filho amado a quem ele se compraz, a quem ele se agrada. E como vimos na passagem de Deus, o Messias prometido, o Cordeiro de Deus, que lá já desde Abraão já foi dito que Deus enviaria, desde lá de Adão e Eva, quando cai no versículo 3, no capítulo 3 de Gênesis, que Deus fala que vai esmagar a cabeça
né, da serpente, esse Messias é o filho prometido a Davi, a raiz de Jessé, o rei eterno, aquele que reinará sobre tudo e sobre todos eternamente. É esse, o filho amado. Deus dando testemunho deles sobre isso. Diante de toda essa cena, mais uma vez, eles aterrorizados aqui, eles com medo, eles, né, totalmente envolvidos, eles ouvindo isso não tem outra coisa a não ser se prostrar rosto em terra e ficar aterrorizados. Cena parecida com a de quem, gente? João em Apocalipse, Ezequiel, Isaías. As pessoas que veem Deus em seu estado glorioso e não suportam, pá, cai de rosto em terra. E uma coisa eu digo, hein? A gente viu isso em Apocalipse. Vai ser o que vai acontecer naquele grande dia. Todos cairão. Pá! A hora que a gente chegar lá vai ser... Bom que para nós vai ser lindo. A gente deveria desejar que para todos fossem, mas infelizmente a gente sabe que não é. Porque a glória é tamanha, o esplendor é tamanho, a santidade, a perfeição, a justiça, a grandeza e todos os atributos de Deus são tão assim inimagináveis para a nossa mente limitada que só vai ter uma coisa, cair prostrado em rosto em terra. E enquanto a gente não for tocado por Jesus, como acontece com eles, Jesus toca neles e fala, levantem-se, não tenham medo, porque vocês são filhos. Ele não fala isso, né, aqui, mas eu estou imaginando, porque nós somos filhos. Então, para os filhos não há o que temer. E Jesus então fala isso para eles. Eles erguem os olhos e não vem mais ninguém, vem só Jesus. Até porque o que tinha sido testemunhado já foi, testemunhado sobre a verdade, né? E aí, enquanto eles descem, Jesus de novo volta ao assunto, né? Ó, não conta isso nada para ninguém e lembrem-se, até que eu seja ressuscitado. Mais uma vez mostrando o conceito da ressurreição para eles. Aqui Pedro ficou quietinho, né? Pedro nem falou mais nada, depois da bronca que ele tomou na última vez. E Marcos até complementa, né, que eles guardavam isso para si, eles guardaram isso para eles. Mas continuavam discutindo o que significaria a ressurreição dos mortos. Capítulo 9, versículo 10 de Marcos. Mostrando para a gente isso, né, também, que eu já tenho dito, o quanto às vezes a gente tem uma falta de compreensão do que significa realmente a ressurreição e até acreditar na ressurreição de Cristo. Porque a gente festeja a ressurreição de Cristo na Páscoa, a gente fala sobre isso, mas será que a gente entende? A gente até canta, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Só que muitas vezes a gente vive como se ele não vivesse. Porque confiança, fé, submissão e tantas outras coisas que nós deveríamos ter entendendo quem ele é e que hoje ele já é ressurreto dos mortos, já venceu o último inimigo que é a morte e já reina sobre tudo e sobre todos, mesmo que ainda aqui na terra haja esse reinado parcial, enquanto o número dos escolhidos não é completo, nós teríamos uma concepção bem diferente de vida. Por isso que eu digo, às vezes nós também, a gente olha para eles e fala, nossa, como eles entenderam da ressurreição, mas eu me pergunto muito, será que eu tenho esse entendimento de que realmente, o que significou realmente a ressurreição? E se realmente eu creio que Jesus hoje vive em carne e osso, tá, gente? Vive reinando já sobre tudo e sobre todos, né? E isso é muito importante a gente ter sempre em mente. Mas também eu acho que é um incentivo, porque eles não deixavam isso guardado no coração deles. Porque quando você também discute, tenta entender o significado, você vai sempre manter isso na sua mente, na sua cabeça trabalhando. E aí nós temos uma oportunidade também de conversar com Deus a respeito disso. A gente viu no encontro passado que essa verdade só pode ser revelada plenamente. Na verdade, nem só plenamente. Qualquer ponto dessa verdade só pode ser revelada pelo alto, pelo Pai, que no seu Espírito nos confessa toda essa verdade. Então, quando a gente tiver esses problemas, o que significa a ressurreição? Eu tenho entendimento de uma ressurreição perfeita ou não? É uma conversa, é um entendimento. E o Pai, dentro do processo que Ele tem estabelecido para nós, vai nos direcionar para a verdade. Uma coisa interessante que esse crescimento, e a gente está percebendo muito isso na vida dos apóstolos, né? A gente vê tudo que eles passam, toda a glória que eles veem acontecer, tudo isso produz no coração deles um conhecimento,
produz no coração deles um amadurecimento, mas é um amadurecimento no processo. Lógico que a diferença deles aqui para nós é que até esse momento aqui eles não tinham o Espírito os capacitando, como acontece depois do dia de Pentecostes, né? Como também hoje o Espírito está disponível para nós. Nós hoje podemos ter, mas eles tinham Jesus. Jesus estava ali, Jesus testemunhava, Jesus ensinava, Jesus discipulava. Eles tinham isso, mas ainda tinha essa dificuldade. Por quê? Porque é um processo. É um processo. E a nossa caminhada com Deus vai ser esse processo. Eu penso que quanto mais a gente se entrega a esse processo, a gente viu aqui da oração, falamos no começo, a gente fala de outras disciplinas espirituais, quanto mais a gente se entrega a isso, mais a gente vai conseguir evoluir. Um pouco mais de rapidez no processo. Por isso que isso é importante. Mas temos que também se conformar um pouco com o processo. Em que sentido? Não se conformar em buscar santidade, mas entender também para que isso não fique um fardo. Porque também se eu começo a transformar isso numa religiosidade, em vez de ser algo que produza transformação no meu coração, vai me transformar na verdade num legalista, que só quer fazer as coisas para cumprir um propósito, que entende que cumprindo esse propósito vai ter algo a mais de Deus. Então a gente precisa entender esse processo e entender também o tempo que Deus tem para nós, sempre indo a Deus. Senhor, tá bom o processo, o Senhor que determina o tempo, me santifica, me purifica, me transforma, indo nessa direção e deixando que Deus também, descansando no Senhor, né? Que é uma coisa que a gente está sempre vendo aí também, né? Então até aqui essa passagem da transfiguração. Na continuação, então, nós vamos ler Mateus 17, do versículo 10 ao versículo 13. Essa passagem tem a sua passagem paralela em Marcos, capítulo 9, de 11 a 13. E nos diz assim o trecho de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 10. Os discípulos lhe perguntaram: então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era João Batista que ele tinha falado. Porque assim, então, só para a gente contextualizar que eles estão discutindo esse assunto de ressurreição e tal, aí provavelmente vem na mente deles, pô, está falando daquela ressurreição final lá, ressurreição dos últimos dias. E aí um deles, ou todos eles, pensam, pô, mas para que isso aconteça, o Elias precisa voltar, porque os profetas aqui, os mestres da lei aqui falam sempre isso, que para que isso aconteça, Elias tem que vir primeiro. Para contextualizar ainda mais isso, seria importante a gente ler, eu vou ler com vocês aqui, o capítulo 4 de Malaquias. Olha o que capítulo 4 de Malaquias fala. E um dia importante, um negócio importante aqui na minha Bíblia, né, NVI, a minha Bíblia que eu digo a versão NVI, né, o título aqui está dizendo o dia do Senhor, mas essa passagem diz assim: pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral, soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos, das ordenâncias que lhe dei no Monte Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Aqui, gente, só também para a gente entender uma coisa importante. No Antigo Testamento, a gente vai ver muito essa questão do dia do Senhor. É aquele grande dia, então, que a gente entende. Só que a gente vai perceber que hoje, até Isaías 66 nos dá um pouco essa ideia, que esse dia ele é dividido em dois momentos.
Apesar de a gente estar falando num dia específico, são eventos de 2 momentos. E para Deus, um dia é 1000 anos, 1000 anos é um dia. Então é difícil a gente entender no todo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque aqui em Mateus a gente vê que Jesus vai falar que parte disso já aconteceu. Porque Elias já veio, como a gente vê no verso 5. E vou mais longe, né? Você vê que essa passagem aqui de Malaquias, ela fala da lei, versículo 4, que dada por Moisés, fala de Elias. Olha que Jesus, e olha que Deus deu antes para eles ali, para mostrar isso, né? Mas basicamente, esse dia começa já na primeira vinda de Jesus. E a primeira vinda de Jesus é precedida pelo envio de João Batista, que é uma tipologia de Elias, de profeta. Aquele que vai vir profetizando a vinda, a chegada do reino, pedindo para que os caminhos sejam aplainados, para que o rei possa vir e passar. João Batista vem pregando arrependimento, vem pregando que o reino está próximo e que é necessário que isso aconteça, que as pessoas se arrependessem para que entrassem no reino. Então também já declarando esse começo do reino. Mas o importante aqui é a gente ter isso em mente, né? Jesus também deixando isso claro para eles, porque eles vieram com essa dúvida. Pô, peraí, mas se o Senhor está falando da ressurreição, os mestres falam, pô, para que isso aconteça, aquela grande ressurreição, primeiro Elias precisa vir. E aí Jesus responde, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Versículo 11. Versículo 12, só parei aqui para ver a passagem de Marcos, tinha um negócio legal, mas eu vou ler o 12 primeiro, depois eu falo. Mas eu digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram. Ninguém viu que João Batista, ninguém que ele está falando aqui, os líderes, né? Não viram que João Batista era aquele que pregaria a chegada do Messias. Mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Sabemos de toda a história de João Batista. E ainda ele fala, da mesma forma o filho do homem será maltratado. Então da mesma forma que aqui também já associou na morte. João Batista, né? Ele veio, ele proclamou, mas foi morto pela maldade dos homens. Da mesma forma também o filho do homem vai passar por mesmo. E nesse momento então eles entendem que na verdade Jesus estava falando de João Batista, então já iniciando e testemunhando e certificando mais uma vez que Jesus... E a gente viu no capítulo 4 ali de Malaquias, a justiça de Deus, que Jesus é a justiça de Deus, é o Messias prometido. E aí, gente, eu queria, né, deixar isso claro na nossa mente. Esses dias eu estava discutindo com a minha filha a respeito disso, né? E o mundo hoje vai pegar muito nisso. Ah, mas como é que você tem como provar que o que está escrito na Bíblia é verdadeiro? Né? Como é que você pode alicerçar sua fé em algo palpável, né? Que infelizmente é o que o mundo pede muito. E a gente às vezes vende muito uma imagem de que a gente vive pela fé. Ah, eu creio nisso, eu tenho fé nisso. E a gente vive mesmo, e a Bíblia também fala que a gente deve viver assim, mas toda vez que eu olho para a Bíblia, gente, eu acho que vocês devem ter percebido também, como tiveram profecias que Deus deixou para que se cumprissem durante a história para certificar que o que ele diz é verdade. Para certificar que o que ele está falando de como vai terminar tudo vai acontecer verdadeiramente. A gente vê, por exemplo, até pensando no cenário atual hoje, o que está acontecendo em Israel. Primeiro, Israel voltar a ser uma nação. Segundo, né, quantas vezes Deus falou que ia eles de novo. Tudo bem que entra nessa implicação, mas está falando de um Israel espiritual ou não, é o Israel... não vou nem entrar nesse mérito, a gente falou um pouquinho disso também lá em Apocalipse, falou disso um pouquinho em Romanos, quando estudou Romanos, mas mais do que isso, tem tanta coisa, Deus falando que nos últimos dias, Jesus, né, depois Timóteo, Paulo falando para Timóteo que os últimos dias seriam de guerras, né, guerras não, falando lá que um seria contra o outro, da maldade humana, a questão de Jesus, né, que nós vamos estudar lá depois no seu sermão escatológico, falando de guerras, rumores de guerras e daí por diante. É impressionante como que tem de profecia aqui, ela vai nos mostrar que o que ele diz é verdade, nos mostrando que não dá, porque a gente às vezes ouve muito isso, mas a verdade é relativa, porque vocês estudam a Bíblia, então a verdade de vocês está pautada na Bíblia,
O islâmico lê o Alcorão, a verdade dele está pautada no Alcorão. O judeu lê o Antigo Testamento, ou lê a Torá, a verdade dele está baseada na Torá. Não tem isso, gente. Isso são coisas criadas, e aí nós vamos começar, e temos que começar a fazer isso, a confrontar o que está escrito aqui com a verdade que já aconteceu. Tem profecias que ainda vão acontecer, mas tem muita profecia que já aconteceu e pode nos mostrar. Destruição de Jerusalém. No Antigo Testamento, quantas vezes a predição da vinda de Jesus e daí por diante, existe muita coisa que a gente pode fazer, né? Só um minutinho. Então é importante a gente ter isso em mente, que lendo, estudando, entendendo a Bíblia, nós vamos ver quantas coisas podem nos certificar de que há uma só verdade. E essa verdade se chama Jesus Cristo. E há só um caminho, e esse caminho chama-se Jesus Cristo. E no final das contas, só um Cordeiro que vai tirar, que já tirou, mas que naquele grande dia vai ser a propiciação de todos nós. Já é hoje e vai ser no final. E é Jesus Cristo, não tem outro. Não tem outro caminho, não tem outro Deus, não tem outra forma, não tem outra chance. Não tem, gente. É o que está escrito aqui. E conforme a gente vê histórias assim como vimos a de hoje, com testemunhas, e conseguimos ver tudo isso na história também, nós podemos certificar que a nossa fé não é vã, que a nossa esperança no Cordeiro, que tira o pecado do mundo, no Rei Eterno, da raiz de Jessé, da raiz de Davi, o Filho de Deus, o primogênito de todos nós, se a gente não crê nisso, não vai ter jeito. Nós não estaremos na eternidade com o Pai. Infelizmente, queimaremos no lago de fogo. Então que isso possa ser também uma forma de transformar o nosso coração, de olharmos para a palavra de Deus e confiarmos nela como a nossa única regra de fé, como a única coisa que move o nosso coração, entendendo que ela é suficiente para tudo aquilo que Deus espera de nós nessa vida. Não precisamos ter complemento de mais nada no sentido proposital de vida. Podemos buscar estudo para uma profissão, podemos buscar entendimento de uma língua em outros, mas a Bíblia ela é suficiente para a gente, para entender de relacionamento, para entender de propósito, para entender de vontade e para entender a vida como um todo. Amém? Eu acho que é isso que a gente tem que levar daqui hoje. Espero que a gente possa ter cumprido com esse propósito. Eu vou orar então finalizando, aí a semana que vem então nós nos encontramos. Papai, muito obrigado por mais esse dia, por mais uma vez a sua palavra falar aos nossos corações, que nós possamos ser transformados, assim como o Senhor fez com os discípulos e faz durante toda a história, que cada vez mais possamos entender que o Senhor é a única verdade, o Senhor é o caminho, o Senhor é a vida eterna, o Senhor é aquele, o Senhor, como o Senhor se apresentou no seu nome, eu sou e o Senhor é. Que nós tenhamos esse entendimento, conheçamos cada vez mais o que significa a sua ressurreição dos mortos, e possamos ter uma vida totalmente entregues ao Senhor, no seu entendimento, na sua vontade, na sua condução, em submissão plena. Por favor, nos dirija por esses caminhos. Também pedimos por essa semana que possamos mais uma vez estar na sua presença e que possamos estar juntos no próximo final de semana. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até semana que vem.